Fala pra mim, você tava com saudade de uma fila, né? Dizem que o brasileiro gosta muito de fila, então já prepara e garanta o seu lugar, porque foi lançada a nova Goan Classic 350 no Capital Motor Week que aconteceu esses dias agora em agosto de 2025. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo até o final para a gente entender que condições se deram esse lançamento aí, tá? A moto ela tá confirmada, mas ainda não tem data. Ela tem algumas cores lá no exterior, a gente não sabe, será que vem todas essas cores? E até mesmo uma mudança dentro do coração da máquina, tá? Entre a nova Goan e a Classic que a gente já conhece aqui no Brasil. Ficou curioso para entender isso aí e muito mais aspectos dessa história? Se liga que depois da vinheta a gente continua o vídeo. Galera, a grande verdade é que essa moto já foi lançada desde o ano passado, lá em 2024, lá na Índia. Possivelmente você já viu algumas fotos e vídeos dela rolando aí pela internet, mas a verdade é que essa moto vem para somar na linha da Royal Enfield dos motores J no Brasil, né, dos motores 350 cilindradas. É bem possível que ela vai ser a topo de linha aí desse segmento aqui no Brasil, onde de um lado teremos provavelmente ainda a Hunter como a mais barata dessa série de motores J e a nova Goan Classic figurando em primeiro lugar, assim, em questão de preço. Mas é fato que a moto ficou muito bonita, esse estilo bobber que eles quiseram trazer, original de fábrica, deu todo um ar. A Royal Enfield realmente sabe como trabalhar com esses aspectos e trabalhar com o clássico, né? Com algo realmente bonito, como vocês podem ver aí nas imagens. O prefixo Goa tem um significado muito legal, muito importante, que é uma região da Índia onde a Royal todo ano faz uma festa extremamente tradicional, a Motoverse. É um evento de 3 dias que acontece no coração da vida noturna de Goa, tá? Próximo à praia ali de Vagator. É assim uma região muito bonita e que foge do que a gente pensa de Índia, né? Pelo menos quando eu vi as fotos do lugar, eu achei assim uma visão bem atípica do que a gente está acostumado a ver lá das terras indianas. E foi justamente nesse evento, escolhido a dedo e no lugar também, claro, era o lugar apropriado para a Royal Enfield lançar a Goan Classic, né? A versão Goan da Classic que a gente já conhece por aqui. Momento histórico agora, meus amigos. Goa foi a capital do estado português nas Índias por 450 anos. Somente agora, em 1961, tropas indianas anexaram novamente o território à Índia. Imagina a cena, anos 60, quase todo o Império Colonial Português já havia virado história, menos Goa, que ainda era aquele pedacinho lusitano na costa oeste da Índia. E Portugal insistia que esse pedacinho lusitano era de fato uma província ultramarina e totalmente inseparável do Estado português, e não somente uma colônia. Do outro lado, a Índia, que tinha recém se tornado independente em 1947, olhava e dizia: meu amigo, isso aqui é território indiano. No início a pressão foi mais diplomática, negociações entre os dois países, discursos na ONU e apelo para que o governo português de fato deixasse o território. Só que Lisboa bateu o pé e escalou o conflito, levando tropas militares de Portugal para Goa. Resultado disso, em dezembro de 1961, a paciência indiana se acabou completamente. O que veio depois foi a operação chamada Vijay. Mais de 30 mil soldados indianos contra cerca de 3 mil tropas portuguesas. Foi extremamente rápido o confronto, durou cerca de 36 horas. Mas não era páreo, não tinha como, a diferença de forças era enorme. No fim, o governador português se rendeu a Goa, junto com Damão e Diu, outras regiões, e foram novamente incorporadas à Índia. Para Portugal, naquela época, isso foi um baque, praticamente o fim do império ali na Ásia. Já para a Índia, foi mais um passo na consolidação territorial, e para Goa foi o começo de uma nova fase, que apesar das mudanças, manteve muito a herança cultural portuguesa, que a gente vê até hoje na culinária, principalmente na arquitetura do lugar, existindo até hoje uma pequena parcela da população falante do português. Bom, meus amigos, momento histórico feito, achei essa história bem bacana para a gente trazer, introduzir, afinal, esse é o prefixo, né? Goa tá na história aí da nova Classic 350. Vamos então entender agora umas diferenças mais amplas, aquilo que faz a gente bater o olho, entender que a Goa Classic parece, mas não é a Classic que a gente já tem aqui. Ela, notadamente, pois bem, é uma Classic, mas puxada para o estilo bobber, a ideia de você ter uma moto
que saia da fábrica, que nasça já com esse aspecto customizado. E para uma Bobber a gente já começa com um ponto fortíssimo. Aro 19 na dianteira e na retaguarda aro 16, meus amigos, com aquela linda e maravilhosa faixa branca no pneu. Um guidão no estilo Ape, conforto e estilo, claro. Eu cacei pela internet para tentar descobrir quantas polegadas era esse guidão, mas em alguns fóruns eu consegui ver um cara falando que esse guidão era 100 milímetros a mais que o guidão da Classic. E o da Classic eu também não achei informações oficiais, mas achei em outro fórum que ele tem 100 milímetros. Então daria um total de 200 milímetros, ou então o famoso guidão de 8 polegadas. Se você tem uma Classic, deixa aí pra gente nos comentários se você já mediu, se você sabe a medida que tem o guidão dela, né? Um assento mais baixo, meus amigos, né? O que vem junto ali com um aro menor na retaguarda. A gente tem 750 milímetros de altura do solo na nova Goan contra 805 na irmã Classic. Segundo a Royal Enfield, é um design premium. Eles colocaram ali um badge, um distintivo da Goan no assento. Vamos ver se com o tempo esse ponto não pode ser negativo, se tornar um incômodo de acordo com o que o banco ceda, se a gente vai sentir o incômodo daquele badge, a gente vai descobrir aí com o tempo. Galera, esse aspecto eu achei demais. O benefício de uma roda de liga e pneus sem câmera e a beleza e o aspecto clássico que uma Bobber merece com os raios. É isso aí, é a primeira moto da família J das 350 cilindradas da Royal que recebe uma roda raiada que pode usar pneu sem câmera, claro, né? Com aquele estilo ali dos raios pegando para fora. Enfim, sensacional, um baita upgrade aí na minha opinião. O que essa moto também inaugura nas motos de 350 cilindradas da Royal é o lindo e eficiente conjunto óptico em LED. Tanto o farol como os piscas, a lanterna traseira, tudo agora 100% LED, tá? O que é uma tendência, eu acredito que os novos modelos aí de Hunter, de Meteor e tal, que a gente já tem aqui, possivelmente vão sofrer também esse upgrade. E fato é que a Royal capricha demais, cara, na pintura, nos grafismos da moto, né? Então a gente sabe que lá no exterior ela tá vindo em 4 cores diferentes: a Purple Haze, a Shack Black, Trade Teal e Rave Red. Resta saber se essas cores também todas chegarão aqui em solos tupiniquins. Depois desses aspectos mais amplos e bem visuais, vamos às nuances que existem entre esses dois modelos, né? O que a gente já conhece e a Goan que está chegando aí. Eu baixei as especificações técnicas direto lá do site da Royal e eu consegui elencar aí umas diferenças, tá? Uma delas estando até dentro ali do coração no pistão da máquina. Se liga aí na tabela. A gente começa então com uma alteração pequena aí, peso em ordem de marcha. A gente vai de 195 da Classic para 197 na Goan. Curso da suspensão traseira, a gente tem 90 na Classic contra 105,3 na nova Goan. Entre eixos aí, aumento de 10 mm, 1.390 na Classic, 1.400 na Goan. Pneu dianteiro 100, 90, 100, 90. E o pneu traseiro a gente tem aí um ganho, tanto na largura como na altura, 120, 80 contra 130, 90, e claro, a diferença do raio, né? Mas se você prestar atenção, além dessas informações do pneu, a gente tem essa informação que segue depois, um número seguido da letra P. Esse número traz pra gente um índice de carga, e a letra é um índice de velocidade máxima do pneu. A gente continua com a letra P em todos os pneus, que é o índice que nos revela que esse pneu pode rodar até 150 km por hora, o que está além da conta aí a gente sabe muito bem. Agora, meus amigos, o que é de fato interessante são esses números aqui de 63 e 74, tá? Contra 57 e 62 na Classic. Esses números, eles são índices de carga. Então, a gente teve um ganho aí na Goan para a Classic, que no pneu dianteiro se traduz em 42 kg de carga a mais, e na retaguarda esse valor, né, sobe para 110 quilos, a categoria aí ao qual o pneu se adequa, tá? Existe isso aí, são tabelas internacionais, né, tanto essa dos números que indicam a carga, como essa da velocidade, né, P, W, várias letras, cada uma indica uma velocidade final apta, né, que o pneu pode rotacionar, pode alcançar. E por fim, essa diferença aqui me chamou
chamou bastante a atenção, que é o pistão. Essa característica aqui, a gente entra numa parte bem bacana dos motores, tá? Uma coisa que sempre me fascinou muito, a forma como o motor trabalha, sendo um motor geralmente quadrado, um motor que a gente diria que no Brasil é redondo, né, bem redondinho, que trabalha equilibrado. Então a gente tem motores super quadrados e motores subquadrados, né? A gente sempre fala que a Royal, ela tem essa característica de não atingir altas rotações e altas velocidades finais, mas é uma moto que tem torque, e isso não é à toa, é justamente o reflexo desse projeto que a Royal resolveu fazer e resolveu adotar nas suas motos, né, que é de fato o diâmetro do pistão ser menor do que o curso do pistão. Isso a gente tem um motor subquadrado, o que reflete numa moto mais torcuda. Então, de acordo com a tabela aqui no exemplo que a gente tem, a Classic tinha 72 milímetros, tá, de diâmetro de pistão, e a Goa agora tem 75. A grande verdade é que essas duas motos permanecem ainda muito subquadradas. O curso do pistão ele se mantém o mesmo nas duas motos, que é 85,8. Ou seja, o curso que o pistão faz dentro do cilindro, ele é 10 milímetros, mais de 10 milímetros maior na Goa e mais de 13 milímetros maior do que na Classic. As potências declaradas nas duas são iguais, mas teoricamente essa mudança faz com que a nova Goa perca um pouco em torque e possa ganhar um fôlego a mais em altas rotações. Claro que tudo isso a gente está falando de 3 milímetros, então a gente tem que ver na prática como que isso vai funcionar. Em teoria, essa é a correlação que existe entre diâmetro de pistão e o curso do pistão. Então a gente tem uma aproximação aqui no caso da Goa do diâmetro com o curso. Então diminuiria o torque, como eu falei, e daria um alívio aí nas rotações mais altas, o que a gente só vai de fato ver na moto, se isso de fato for perceptível, né? São 3 milímetros, afinal de contas. Certo, meus amigos? Muito bem, a gente cobriu aspectos visuais importantes da moto, aspectos técnicos também, não tão visuais, mas que talvez passariam desapercebidos, eu acho que eu consegui trazer aqui, e até um aspecto histórico aí a gente conseguiu abordar nesse vídeo. Bom, depois de falar muito bem da motoca, eu queria trazer aqui um feedback que eu vi dos youtubers gringos ali que já botaram a mão na moto, principalmente os youtubers indianos, né, que já fizeram bastante vídeo aí com essa motoca, já que a gente ainda não consegue pôr as mãos nela. O que eu vi que foi uma reclamação uníssono ali entre eles foi o desconforto em estradas à la brasileira, estradas esburacadas e mal cuidadas. Isso a princípio me deixou um pouco confuso, porque como eu mostrei para vocês, o curso da suspensão traseira ele está relativamente bem maior do que na Classic, então não sei que de fato possa ter acontecido, mas o que eu quero dizer com isso é, faça o teste ride, tá? Quando a moto estiver disponível aí, vai lá, ande na moto, procure uma rua ali na sua cidade um pouco judiada para testar isso aí na prática. É imprescindível, com certeza, a gente fazer esse teste ride aí antes de comprar a motoca. Então eu quero saber de você o que você achou aí desse lançamento, né? Esse anúncio de lançamento que ainda não tem data marcada, mas a gente sabe que virá. Deixa aí nos comentários e deixe também qualquer outra informação que você julgue útil que eu deixei de trazer aqui nesse vídeo. Por fim, agradeço, meus amigos, a paciência e a audiência de todos vocês. Se você não for inscrito ainda, já se inscreva aqui no canal para não perder nada que a gente postar por aqui. Se você é um Motosapien raiz e tá até agora aqui no fim do vídeo, deixa aí nos comentários Purple Haze para eu saber que você chegou até aqui. Valeu, até o próximo vídeo.